no mundo dos negócios, não é um mundo feito só de números. O mundo dos negócios ele não é feito só de planilhas ou somente de um lado racional, como muitas vezes as pessoas pensam. Eu me atrevo a dizer que o mundo dos negócios ele é feito 80% por gestão de emoções e 20% por técnica. É isso mesmo. Eu creio piamente que esses 80% que nós, empresários, pessoas de negócios, mesmo você na tua atividade profissional, a gestão das emoções, elas representam muito. A gente estava vendo aqui agora há pouco o Paulo falando sobre o impacto do orgulho, o impacto de uma vida sofrida, de uma vida de abusos que pode ter nas próximas gerações. Ele deu até exemplo aqui da mãe com seu filhinho de 5 anos. Ou seja, as nossas emoções podem nos sabotar de maneira profunda. Isso é fato e no mundo dos negócios não é diferente. Se o indivíduo não tem resiliência, se o indivíduo não tem perseverança, se ele não sabe lidar com as dificuldades, certamente ele vai ter problemas no mundo dos negócios. Porque no mundo dos negócios, mais dá errado do que dá certo. Nós temos mais nãos do que sims. Então, lidar com o não, lidar com o que dá errado, lidar com situações inesperadas, com uma pandemia, com loja fechada, com empresa fechada, certamente pode levar alguns a sucumbirem no fracasso ou alguns acharem soluções criativas e terem um sucesso ainda maior. Nós temos visto isso. Recentemente, cerca de 520 mil empresas fecharam no Brasil, somente até o mês de junho. Ou seja, somente entre março e junho de 2020, mais de 500 mil empresas fecharam suas portas no Brasil. Isso é um número brutal que impactou em milhões de pessoas desempregadas nesse período. Então, é um momento diferente, é um momento de muitos desafios para muitas pessoas. E a grande questão é como que a gente deve se portar diante disso. Como é que a gente deve se portar do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista das nossas emoções, como é que a gente deve lidar com essa situação. Agora, por outro lado, nós temos 20% de técnica. E eu vou me ater nesse meu, talvez até contrabalanceando um pouco com as outras palestras, eu vou me ater numa questão um pouco mais técnica, já que os nossos outros colegas estão já tratando de uma maneira bem profunda e eficiente sobre essa questão emocional. Então, quando a gente fala da questão técnica, a gente lembra daquela figura, uma figura muito conhecida no mercado, que é o idiota motivado. O que é o idiota motivado? É aquela pessoa profundamente motivada para fazer uma coisa que ela não tem nenhum preparo para fazer. O que geralmente vai acontecer com alguém motivado, com alguém convicto, sem nenhum preparo para fazer, que essa é a figura, é uma metáfora até meio forte, e dei licença aqui para o meu palavreado, mas é um idiota motivado. O que acontece com o idiota motivado? Ele vai ter coragem, ele vai ter um monte de características que são necessárias para fazer negócios, mas ele não está preparado para fazer negócios. Ele não está preparado para abrir a sua própria empresa. Ele não está preparado para começar aquele projeto. E aí ele vai engrossar as estatísticas. No Brasil, mais de 80% das empresas fecham as suas portas antes de completarem 5 anos de existência. Isso numa situação normal. Se a gente for considerar pandemia, deve ser muito pior. Mas numa situação normal, segundo o IBGE, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham suas portas antes de começar o 5º ano. Principal motivo: falta de gestão de fluxo de caixa. Falta de planejamento estratégico que pudesse deixar aquele empresário preparado para as adversidades. E aí, geralmente, o principal erro que leva a isso é uma atitude positivista de alguém que pensa assim: não, eu vou abrir o meu negócio, vai dar tudo certo. E aí é quando as pessoas confundem positivismo com negação. Ou então confundem fé com negação. A nossa fé, se ela for isenta de atitudes, ela é inútil, ela é morta. Uma fé sem atitudes, sem ação, é uma fé morta. Empreender vai depender da gente ter ação. E se a gente não tiver ação,
De nada adianta o nosso positivismo ou de nada adianta a nossa fé, porque ela não vai ter nenhum efeito. Porque em negócios, a maioria das nossas atitudes vão dar errado. Em negócios, nos seus projetos, a maioria das suas iniciativas vão ter variáveis. A maioria das pessoas que você vai apresentar o seu produto não vai comprar. É uma minoria que vai comprar. Você percebe? Então, se você entra no seu negócio pensando, não, vai dar tudo certo porque eu tenho fé, você está praticando uma fé morta. Porque não vai dar tudo certo. Porque não dá para ninguém. Nenhum negócio que deu certo, bem sucedido, tudo aconteceu do jeito que estava planejado. Você vai fazer um planejamento e muitas das coisas que você planejar não vai acontecer como você planejou. E aí você tem que ser capaz de quê? De ter uma emoção blindada para lidar com aquela situação, ter sangue frio, ter calma, ter criatividade para entregar uma solução. Você vai ter que ser capaz de criar uma nova estratégia que dê certo para que você continue vendendo, para que você tenha um faturamento, para você pagar os seus funcionários. A pior coisa que tem é alguém esperar que tudo vai dar certo, quando não vai dar. Muitas pessoas acham que quando alguém diz a maioria das coisas dá errado, a maioria das vendas é não, ele acha, esse cara é um cara sem fé. Porque ele confunde fé com negação. Fé não é negação. Negação é a gente negar a realidade. Fé é a gente ter expectativa que no final vai dar tudo certo. Só que no meio, se der errado, você vai ter que dar uma solução. E se está dando errado é porque não chegou ao final ainda. Você percebe o que eu estou te falando? A diferença entre fé e negação é muito importante para quem vai empreender. Porque senão você corre o risco de se iludir. E quando você se ilude, você, quando se depara com a realidade, você vai perceber que não era do jeito que você esperava e se bobear até você vai perder a tua fé. Você vai achar que Deus não te ajudou, ou você vai achar que você é um cara azarado, você é um cara amaldiçoado, você vai achar que contigo dá tudo errado, quando na verdade é normal. É normal você começar um negócio e as coisas não darem certo. É normal você começar um negócio e o teu plano não ser exatamente o que você imaginou. Isso é absolutamente normal. Isso acontece comigo toda hora. Eu empreendo há 25 anos no Brasil. A empresa que eu empreendo no Brasil tem 430 filiais no Brasil, com cerca de 10 mil funcionários. As 400 e poucas filiais que nós temos no Brasil estão fechadas até hoje na pandemia. Vocês acham que eu planejei isso no início de 2020? Você acha que os franqueados da nossa rede estavam preparados para ficarem com suas lojas fechadas, sem vender? O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que criar uma solução inesperada que não estava no planejamento. Nós temos uma plataforma online que virou o produto que é vendido por todas as franquias. Nós criamos um sistema de comissionamento. Nós criamos uma plataforma de vendas. Nós ampliamos as nossas vendas 6, 7, 8 vezes mais durante a pandemia, com algo que não estava planejado. Alguém poderia dizer, meu Deus, a empresa vai quebrar. Poderia ter quebrado. Qualquer empresa que fica fechada 7 meses poderia quebrar. Aliás, muitas quebraram. Nós tivemos que criar algo que estava fora. Porque é normal, é cotidiano, é corriqueiro na nossa vida, na vida de um empreendedor, de quem quer dar certo num negócio. Você ter que se virar nos 30. Isso é uma expressão lá, lembra do Faustão? Se vira nos 30. A gente tem que se virar nos 30. A gente planeja uma coisa e acontece outra. E isso é o normal. Agora, voltando. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Você precisa estar forte apesar das variáveis. Você precisa estar preparado para ser criativo apesar das variáveis, senão você fracassa. E aí não é culpa de Deus, não é culpa da sua herança genética, não é culpa de nada disso. Você errou, você cometeu falhas como empreendedor. Um piloto, se errar, o avião cai, todo mundo morre. Um empresário, se errar, a empresa dele quebra. E nós somos seres humanos, nós podemos errar.
Então, a gente precisa ter alinhada a nossa expectativa e não confundir fé com negação. Senão, a gente corre o risco de sermos idiotas motivados. Pessoas motivadas em falsas premissas, onde a gente tem a chance muito grande de se decepcionar ao longo do caminho e daqui a pouco vai culpar alguém. Até Deus você pode culpar, quando a responsabilidade é somente nossa. Eu quero falar sobre técnica por isso, gente. Eu quero aqui falar com vocês sobre um aspecto técnico para, de alguma forma, deixar para vocês, nesse pouquinho tempo que nós temos aqui, alguma ferramenta para você prosperar nos seus negócios. Talvez você até não tenha um negócio ainda hoje, mas o conceito de fé / negação vale para você também, mesmo que você não tenha um negócio. Ou quem sabe um dia você vai ter um negócio, ou você até está com vontade de ter negócio. Ou quem sabe, amanhã ou depois você pode perder até o seu emprego. E aí você vai pensar, não, agora eu quero ter um negócio, porque muita gente abre um negócio depois que perde seu emprego. Não é? Então, se isso acontecer, eu quero deixar essa ferramenta para você. Uma ferramenta que é muito válida no mundo dos negócios. E eu quero começar contando uma história. Essa história aconteceu no ano de 2008, quando eu recebi a visita na minha empresa em Curitiba de um concorrente. Era um amigo, um concorrente, que tinha uma rede de escolas de inglês também, concorrente, e ele veio com uma proposta de comprar a nossa empresa. Ele chegou com uma proposta muito tentadora para comprar a nossa empresa. Era 2008, eu tinha 36 anos de idade, ou seja, faz 12 anos atrás, eu tenho 48 anos hoje, e ele chegou de uma forma muito objetiva. Olha, eu gostaria de comprar a sua empresa. E colocou um papel e escreveu um número. Esse aqui é o número que eu gostaria de pagar pela sua empresa. Escreveu o número 200, mais 3 zeros e depois mais 3 zeros. A proposta era de 200 milhões de reais para comprar a minha empresa. Eu fiquei observando ele, ouvindo a proposta que ele fez para mim e me perguntando. Primeiro eu perguntava, cara, como é que ele tem esse dinheiro? Pô, ele é meu concorrente. Peraí, eu não tenho esse dinheiro. Como é que ele tem esse dinheiro? Como é que ele vai me pagar isso daí? Essa é a primeira pergunta que eu fiquei me pensando. De onde ele tirou esse dinheiro? A segunda pergunta que eu fiquei me pensando é por que isso é bom para ele? A minha empresa dava um lucro mais ou menos de 27 a 28 milhões de reais por ano. Ele estava me propondo alguma coisa equivalente a 8 vezes o lucro da minha empresa por ano. Naquela ocasião, a nossa taxa de juros era muito grande, então só de aplicação financeira eu ganharia 15% ao ano, que isso daria cerca de 30 milhões de reais por ano, que seria mais do que o lucro que eu tinha na minha empresa. Então eu ficava pensando, mas peraí, por que isso é bom para ele? Se eu tenho 27, 28 milhões de lucro na minha empresa, se ele me propõe 200 milhões, eu pego 200 milhões, boto no banco e dava 15% aos juros. Lembra dessa época? Os juros eram altos no Brasil? Hoje está baixinho, né? Pois é. 15% de 200 milhões dava 30 milhões. Então eu ganharia mais sem fazer nada, sem correr nenhum risco, do que ficar lá trabalhando para ganhar 27, 28 milhões correndo risco. Eu fiquei me perguntando, por que isso é bom para ele? E aí, eu, como não tinha resposta para as duas perguntas, nem de onde ele ia tirar o dinheiro, e nem por que isso era bom para ele, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir 30 dias para eu pensar. Vou te pedir 30 dias para eu pensar e te dou a resposta, tudo bem? Ele, tá tudo bem, tudo ótimo. Beleza, e eu tirei aí 30 dias para refletir, para pesquisar, para estudar o que estava acontecendo ali. Eu já tinha chegado à conclusão que ele estava jogando um jogo que eu desconhecia. Falei, cara, que jogo é esse que ele está jogando? Ele estava com um raciocínio muito além do que o raciocínio que eu tinha. Eu não conseguia ver lógica no que ele estava fazendo. Mas uma coisa era certa. Se ele estava fazendo aquilo, tinha um motivo. E esse motivo eu não sabia. E eu falei, se eu não sei, eu vou pesquisar e vou procurar entender. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar na palavra equity. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha uma empresa já há 13 anos, que tinha aí 27, 28 milhões de lucro por ano. Ou seja, era uma empresa bem sucedida. Era uma empresa que estava indo muito bem. Eu tinha começado do zero. Não é? Quem me conhece aqui da minha origem sabe que eu sou um cara da periferia do Rio. Eu tinha começado do zero, abri uma empresa com meu cheque especial. Enfim, estava tudo bem. Mas ele estava jogando um jogo que eu não sabia. Eu fui pesquisar. O jogo era o jogo do equity. E que jogo do equity é esse?
Como é que funciona esse jogo do equity? Porque um dia a gente arruma um emprego e a gente vai trabalhar nesse emprego e a gente trabalha por um salário. Acredito que a maioria de vocês aqui, se não tem um salário hoje, um dia já teve. Né? Eventualmente, hoje você tem um negócio, não tem mais um salário, mas um dia você teve. Então, esse é um jogo muito conhecido, que é o jogo do salário. Como é que é o jogo do salário? Você trabalha uma quantidade de horas em troca de um salário. E essa hora é uma hora especializada. Eventualmente você é um médico, eventualmente você é um engenheiro, eventualmente você é um administrador. Você oferece para a empresa um tempo especializado, não é? Em troca desse tempo especializado, a empresa te paga um salário. Em outras palavras, no jogo do salário, o que você está vendendo? No jogo do salário, você está vendendo tempo. Você vende 44 horas semanais, segundo a CLT, em troca do seu salário. Você recebe seu salário, você tem fundo de garantia, você tem 13º, férias, etc. E em troca, para a empresa, você entrega o seu tempo, um tempo especializado. Só tem um problema. Nós só temos 24 horas no nosso dia. Não tem ninguém no planeta que tenha mais do que 24 horas. Todo mundo, eu tenho 24 horas, o político tem 24 horas, o bilionário tem 24 horas, você tem 24 horas, todo mundo, o militar tem 24 horas. Isso significa que se você vende tempo, o emprego você vende tempo em troca de salário, você não tem escala, porque você não tem muito tempo para vender. E para piorar, a própria CLT limita a quantidade de tempo que você pode vender. São 44 horas semanais, mais uma quantidade de hora extra que você pode fazer, mas mais do que isso já não pode. Logo, a sua quantidade de tempo para vender é escassa. Ela é limitada, razão pela qual, ao ganhar um salário, você vai ter sempre um ganho limitado. Porque o teu tempo, ele é limitado. Um belo dia, você fala assim, não, eu quero agora ser dono do meu próprio negócio. Quero abrir um negócio. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu não quero mais vender tempo, porque eu quero ganhar mais, eu quero dar o melhor para minha família, quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar o melhor para minha filha. Então, eu preciso ganhar mais. E o emprego não vai me oferecer isso. Então, eu vou ter um negócio. Vou abrir um negócio. Você vai pegar um capital que você juntou, vai colocar ele em risco, vai trabalhar em cima do teu capital para transformar a compra e venda de produtos ou serviços em algo chamado lucro. Muito bem, agora você não está mais jogando o jogo do salário, trocando tempo por dinheiro. Agora você está jogando o jogo do lucro. Como é que é o jogo do lucro? No jogo do lucro, você não está limitado ao tempo. Se você faz um determinado produto, está aqui esse produto, esse mouse aqui, você fabrica isso aqui. A tua capacidade de fabricar esse produto e ter a capacidade de desenvolver canais de distribuição para você vender esse produto vai fazer com que você tenha lucro. Mas você pode fazer isso na sua cidade, você pode fazer isso em todas as cidades, as 5.000 municípios do Brasil, você pode fazer isso nos 24 estados brasileiros, você pode fazer isso na América do Sul, você pode fazer isso na Europa, você pode fazer isso no mundo inteiro, ou seja, você não está mais limitado ao tempo. O teu mesmo produto pode ser replicado e vendido em vários lugares. O nome disso se chama escala. Quando você vende um produto, você pode ter escala. O que vai distanciar você da escala é a sua competência para liderar esse processo e desenvolver os canais de distribuição para vender mais. Se você tiver essa competência, você vai vender mais e você vai ter mais lucro. Esse é o jogo do lucro, que é, inclusive, jogado por poucos, porém, compreendido pela maioria das pessoas. É razoável você entender que você pode comprar um produto por X e vender ele por X mais 1. Esse 1 é o lucro. É compreensível isso daí, embora poucos joguem esse jogo. Tem um terceiro jogo, que era o jogo que eu não conhecia.
Quando eu recebi a visita do meu concorrente me fazendo a proposta de nos comprar por 200 milhões de reais, eu estava jogando qual jogo? O jogo do lucro. Quando ele me apresenta 200 milhões de reais para pagar por aquilo, deu um nó na minha cabeça. O que é o jogo do equity? O jogo do equity é o seguinte: imagina que esse produto que eu tenho aqui agora, ele imprime 1 milhão de reais por ano. Imagina isso. Tá? Esse mouse aqui, não importa como, imagina aí. Com esse mouse aqui eu consigo imprimir 1 milhão de reais por ano e é legal, o Banco Central aprova, tá tudo certo, nada ilegal, tá bom? E aí eu gasto 200 mil reais em insumos, de mão de obra para poder imprimir, para poder fabricar esse 1 milhão de reais de dinheiro. Significa que eu vou ter 800 mil reais de lucro por ano. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: se esse mouse aqui, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse aqui? Pensa com calma. Se esse mouse, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse? Alguém vai dizer, sim, gostaria de ter esse mouse. Por que não? Eu gostaria de ter esse lucro de 800 mil reais por ano. Então a pergunta é, por quanto você pagaria nesse mouse? Eu te vendo esse mouse. Você pagaria quanto nesse mouse? Ele que vai te dar 800 mil reais por ano. Aí você vai me dar um preço. Eu te pagaria 10 milhões de reais. Aí você pensa, poxa, 10 milhões de reais, se eu botar aplicado, eu vou ganhar tanto. Poxa, mas se eu ganhar 800 mil, é mais do que a aplicação, então vale a pena. Você vai fazer alguma conta que vai fazer sentido na sua cabeça pensar assim: eu pagaria 10 milhões de reais nesse mouse, porque ele vai me dar 800 mil reais por ano. Esse valor que você pagaria, esse valor que você consegue agora enxergar que esse mouse tem, se chama equity. É um negócio um pouco impalpável para se entender, mas é equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio. No dia que eu recebi a proposta de 200 milhões de reais por aquela empresa, eu me dei conta que eu era dono de 200 milhões de reais e eu não sabia. Se um cara chega para você e fala assim, eu vou te pagar 200 milhões no seu carro, você vai pensar, nossa, eu era dono de um carro que custa 200 milhões, eu não sabia. Eu era dono de uma empresa, não sabia. Por quê? Porque a minha cabeça estava voltada para o lucro. Eu aprendi assim. Na verdade, nem assim eu aprendi. Eu tive que aprender sozinho, porque a escola não ensina nada disso. A faculdade não ensina nada disso. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, beleza. Então, por que vale a pena para ele? Eu comecei a pensar, o dinheiro que ele ia pagar era de um banco que estava se associando a ele, que ia nos comprar, que ia juntar as duas empresas, que ia fazer uma sinergia, ia cortar a despesa, e aí aquele lucro ia se tornar 20%, 30% maior, porque ele ia ter menos despesa, e aí ele ia ter um equity maior ainda, ele estava construindo o equity dele, criando o grupo dele. E eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, olha, ele joga um jogo que eu não jogo. Que interessante. E eu voltei 30 dias depois e não vendi a empresa para ele. Eu falei, olha, eu pensei, refleti, eu penso que não é a hora de eu vender a minha empresa para você. Muito obrigado pela proposta. Confesso a você que você negar 200 milhões de reais em 2008, talvez fosse uns 400 milhões de reais hoje. Se você for considerar no dólar, né? Dólar, talvez valia o dobro do que vale hoje. É um dinheiro importante para qualquer pessoa, principalmente para um jovem de 36 anos naquela ocasião. Eu neguei a proposta dele, porque eu entendi, eu falei, não é a minha hora de vender o meu negócio. E, para resumir, 5 anos depois eu vendi esse mesmo negócio por 960 milhões de reais, que foi a venda que nós fizemos para o Grupo Abril. Eu era dono 100% dessa empresa, vendi por 960 milhões de reais a mesma empresa, naquele momento, gerando um valor de equity muito maior do que aquele. Por quê? Porque eu comecei a aprender a como entrar no jogo do equity, que é isso que eu quero aqui falar para vocês hoje. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, ou se ouviram vagamente, não vivem uma realidade de pensar em equity, em construir equity. Eu queria começar dizendo uma coisa para você.
você não conquista, por favor, preste atenção nessa conclusão, tá? Você não conquista aquilo pelo qual você não luta. Você só conquista alguma coisa que você lutou por ela. Porém, você não luta por nada que você não deseje. E você não deseja nada que você não sabe da sua existência. Vamos repetir. Você não conquista algo pelo qual você não luta. Ou seja, para você conquistar alguma coisa, você tem que lutar por algo. Agora, você não luta por nada que você não deseja. Você só vai lutar por uma coisa que você quer muito. Você concorda? Mas você não vai desejar algo que você não sabe que existe. Por exemplo, ou que você não existe, ou que você acha que está fora do seu alcance. Um exemplo. Eu, na minha adolescência, nunca sonhei em ir na Disney, por exemplo. Hoje eu moro em Orlando. É até uma ironia, não é? Porque a Disney é patrocinadora do meu time aqui em Orlando. Orlando City. Tem 52 patrocinadores, um deles é a Disney. Mas quando eu era adolescente, eu não queria ir na Disney. E o motivo era muito simples. Eu era de uma família bem simples da periferia do Rio, e ir à Disney era algo tão distante da minha realidade. Fazer um passeio na Disney era uma coisa tão fora da minha realidade que eu sequer desejava aquilo. Eu tirava da minha frente. Aquilo era muito fora da minha realidade. Ou seja, você não deseja aquilo que você acha que está fora do seu alcance. Ou você não deseja aquilo que você sequer sabe que existe. Logo, você não luta por aquilo, logo você não conquista. Por isso é fundamental você estabelecer boas referências na sua vida. Você se conectar com excelentes referências na sua vida. Boas influências, boas referências para influenciar a tua vida. Porque a partir do momento que você tenha boas referências, você vai ter acesso à existência de determinadas coisas que você vai passar a desejar. E que, portanto, você vai passar a lutar por ela. E que, portanto, você poderá conquistar essas coisas. Percebe? Em outras palavras, o que eu quero aqui dizer para vocês, tomem cuidado. Quem são as suas referências? Né? Quais são as suas referências de vida? Quais são as referências que você tem adotado para você? Repito, as demandas emocionais, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, tudo isso está conectado. Mas 20% da qualidade de vida que você vai ter vai vir daí, da sua técnica, do seu conhecimento que você pode para adquirir e melhorar a sua vida. E por isso eu deixo a pergunta para você. Quais são as suas referências? As suas referências vão te trazer visão. As suas referências poderão aumentar a sua visão, ou não, ou diminuir a sua visão. Então, sobre visão, eu tive uma experiência muito interessante no ano de 2003, quando eu me mudei para Curitiba. Eu morava no Rio de Janeiro e me mudei para Curitiba para dar continuidade à minha empresa em Curitiba. A gente tinha, na ocasião, 38 escolas naquele ano, no ano de 2003. Não é? E nesse ano de 2003, eu sabia que era um ano muito importante, era um ano decisivo. E aí eu me mudei para Curitiba, convidei o gerente, vamos tirar umas férias. A gente foi para Recife tirar umas férias e a gente descansar um pouquinho, porque a gente sabia que a gente ia trabalhar muito a partir da semana seguinte. Lá em Recife, no hotel, eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu sou um cara muito agitado, mas estava de férias, estava um pouco relaxado. Eu dormi à tarde. É uma coisa, acho que devo ter dormido à tarde umas 2 vezes na vida. Eu acabei o almoço, fui ali para o quarto no hotel, e aí dei uma encostada. Quando eu vi, eu dormi. Apaguei. Acho que eu estava bem cansado. E quando eu dormi, eu tive um sonho. Esse sonho que eu tive, eu vou contar para você agora. Tá? Estava eu e o meu filho de 2 anos na ocasião, ele tinha 2 anos de idade. Eu estava dirigindo um Fusca, lá no Rio de Janeiro, era um Fusca, eu lembro do Fusca, um Fusca velho, né? E a gente estava subindo, quem é do Rio vai conhecer, uma área chamada Grota Funda, que é uma serra que a gente sobe da Barra da Tijuca em direção a Campo Grande, que era a área que eu visitava ali, alguns amigos, na periferia do Rio de Janeiro. E era de noite. E Rio de Janeiro, à noite, às vezes é um lugar muito perigoso, a Grota Funda é muito escura.
E o meu fusquinha lá, eu tô subindo ali a serra com eu e meu filho no meu fusquinha. Num dado momento, o Fusca morreu. E aí eu deixei ele descendo na banguela assim. E aí eu encostei mais na frente. E quando eu paro o carro morto, eu saio, eu vejo que tinha uma rapaziada ali não muito legal ali, parecia ser traficante, sabe? E eu falei, nossa, tô eu e meu filho aqui com o carro enguiçado no meio de uma gangue. Não era uma boa ideia, né? Fiquei preocupada e desci, agindo com naturalidade para falar com o pessoal, para pedir ajuda. Quando eu olho para trás, o Fusca começava a sair uma fumaça, uma fumaceira assim, sabe? E aí eu me dou conta que ele ia explodir. E aí eu comecei a ficar preocupado, comecei a gritar ao meu filho, Breno, sai daí, Breno, sai daí. E aí eu lembro que o Breno era pequenininho, ele ficou em pezinho e pulou com as duas pernas, assim, para fora do Fusquinha. E quando aí o Fusca explode, explodiu, cara. Quando explodiu, aquela fumaça engoliu assim o Breno. Eu estava numa distância de uns 5 metros, mais ou menos, do Breno. E eu olhei aquilo e rapidamente eu pensei, cara, se eu não pegar o Breno agora e resgatar ele, ele vai morrer ou queimado ou sufocado pela fumaça. Só que eu não enxergava nada. Ceguinho. E aí eu lembro que eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Aí eu tive uma vontade assim. Eu queria ter um poder de esticar os meus braços como se fosse um elástico, assim, e fazer um abraço assim na fumaça. E aí, onde quer que o Breno estivesse, eu o encontraria e eu o puxasse. E aí eu me lembro, naquela fração de segundo, que eu pedi a Deus um poder. Me dá esse poder. Me dá esse poder dos meus braços se alongarem e eu poder salvar o Breno. E aí, no sonho, eu ouvi uma voz me respondendo assim, abaixa. Me dava uma ordem, abaixa. Aí eu deitava no chão. Quando eu deitava no chão, por debaixo, entre a fumaça e o chão, tinha uma frestazinha assim. E eu conseguia ver os pezinhos do Breno. E aí eu olhava debaixo da fumaça e via os pezinhos do Breno e saía correndo naquela direção e agarrava o Breno, salvava, abraçava assim o Breno, sabe? Salvava o Breno. E aí a mesma voz falava assim, visão vale mais do que poder. Eu acordava. Acordei assim à tarde, assim, desse sonho de aventura, e com aquela voz assim, visão vale mais do que poder. Eu já estou finalizando aqui, e eu vou finalizar da seguinte forma. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, visão vale mais do que poder foi uma frase que eu me apropriei em minha vida e que determinou entre setembro de 2003 até fevereiro de 2013, ou seja, nos próximos 10 anos, nós saímos de 38 escolas para 396 escolas no Brasil. Visão vale mais do que poder mostrava que eu não tinha networking, eu não tinha muito capital, mas eu tinha visão. Visão vale mais do que poder econômico. Visão vale mais do que conhecimento ou você está enfronhado na sociedade com o teu networking. Visão vale mais do que qualquer poder. Essa frase nos inspirou a crescer a nossa empresa ao longo desse tempo. Quando eu recebi a visita do meu concorrente me oferecendo 200 milhões, eu poderia ter vendido por 200 milhões de reais, seria um baita negócio. Mas por visão, nós não vendemos e vendemos por 965 anos depois. Referência que eu falava para você te traz visão. A oportunidade de você participar de um evento como esse aqui e ter acesso a pessoas que vão te trazer uma nova referência te traz visão. Cada palestra que você tem aqui tem a chance de trazer para você visão, ampliar a tua vida, a tua visão em áreas que você talvez não conheça. Talvez venha aqui um empresário maluco aqui falando de equity, de não sei quantos milhões, e eventualmente você está pensando, mas o que eu tenho com isso? O que você tem com isso é que o meu objetivo aqui é aumentar a tua referência. E que, por consequência, é aumentar a tua visão. E aí eu posso dizer para você que visão vale mais do que poder. Talvez você não tenha poder. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez você não tenha capital. Talvez você não tenha nem experiência, não tenha conhecimento. Mas se você amplia a tua referência, você vai ampliar a tua visão. E você é um cara que não tem limite. Às vezes você está aí buscando poder. Mas o que tu precisa não é o poder. O que você precisa é a visão. É a visão
para salvar o teu negócio, é a visão, no meu caso, para salvar o meu filho, no meu sonho, é a visão para salvar o teu casamento, é a visão para salvar os teus sonhos, seus projetos, seu relacionamento com os seus filhos. É da visão que você precisa, percebe? E a visão vem de referência. Então, em primeiro lugar, parabéns por buscar conhecimento, parabéns por buscar aqui esse conhecimento nessas palestras que o Piero está oferecendo. Não é? Parabéns mesmo. E segundo, busque mais referências. Pessoas que, sabe, busque pessoas que sejam mais fortes que você, que estejam num nível maior que o teu. Busque pessoas que, de repente, você eventualmente se afastava porque você tem algum complexo, algum tipo de dificuldade, ou vergonha de chegar perto. Não, é justamente dessas pessoas que você tem que se aproximar para ampliar a tua referência, para ampliar a tua visão. Isso em todos os sentidos da sua vida. Para você ter ideia, só para finalizar o exemplo do equity, um amigo meu acabou de vender a sua empresa. Ele vendeu por 700 milhões de reais. É um jovem de 30 e poucos anos. Uma empresa que ele abriu há um pouco mais de 15 anos atrás. Ele fabricava bermudas no seu próprio apartamento para vender essas bermudas na academia. Essa empresa virou uma rede de lojas chamada Reserva, que foi adquirida pela Arezzo essa semana. 700 milhões de reais. Se ele tivesse que botar no bolso 700 milhões de reais vendendo bermuda, quanta bermuda ele teria que vender? É só o equity que traz esse volume, que traz essa escala, que faz alguém projetar o que ganharia em 10, 20 anos para valor presente e te dá uma vida abundante agora. Então, eu quero trazer esse conceito de equity para você, mas junto com esse conceito de equity, que não vale só para negócios, vale para a tua vida. Quanta coisa a gente pode perder por falta de visão? Quanta coisa a gente pode jogar fora por falta de visão? E às vezes a gente pena na nossa visão porque a gente se acomoda, fica em casa, a gente se acomoda, a gente não busca se relacionar com outras pessoas que podem nos ampliar e nos acrescentar. Então, parabéns por participar desse evento. É uma forma de você buscar conhecimento, é uma forma de você expandir as suas referências, expandir a sua visão. Mas não fique por aí, não. Termina esse evento, cola nas pessoas, vai estudar, vai buscar aprender. O equity é só um exemplo que eu quis aqui deixar para vocês no dia de hoje. Tá bom?